A paz do Senhor a cada um dos irmãos, a cada uma das irmãs, e que a paz de Deus esteja sobre vocês e sobre suas famílias. Quero ler com vocês aqui o texto de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, quando Salomão disse que tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. A pergunta é esta: para quais coisas existe tempo abaixo dos céus? Isso foi escrito por Salomão há 1000 anos antes de Cristo. E examinando aqui o próprio texto de Eclesiastes capítulo 3, cheguei a uma conclusão que quando Salomão disse que tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu, há tempo para as coisas que ele mesmo descreveu do versículo 2 ao versículo de número 8, que eu quero ler com vocês, que diz assim: há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar, tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. E a pergunta que Salomão faz no versículo 9: e que proveito tem o trabalhador naquele que trabalha? Ou seja, e que proveito tem um homem naquilo que faz? Então, de acordo com esse texto, nós percebemos que Salomão descreve para as quais coisas existe tempo abaixo dos céus. São justamente essas coisas que eu acabei de ler para vocês, descritas por Salomão no capítulo 3 de Eclesiastes, versículo 2 ao versículo de número 8. Ao examinarmos as Escrituras, nós percebemos que pelo menos 5 coisas não há tempo abaixo dos céus, que eu quero compartilhar com vocês de uma maneira assim bem singela, simples, mas ao mesmo tempo profunda, impactante, e que possamos refletir, e não só refletir, mas que possamos colocar em prática estas coisas que, de acordo com as Escrituras, não há tempo abaixo dos céus. Primeiro, não há tempo para vigiar. Não existe nenhum texto nas Escrituras dizendo que há tempo para vigiar e que há tempo também para não vigiar. Não existe um texto que descreve isso e que enfatiza e que endossa essa teoria. Por que nós devemos vigiar? Por 3 razões. Primeira razão, porque o mal não dorme. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 diz: sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda bramando como leão ao vosso derredor, buscando a quem possa tragar. Então, a primeira razão por que devemos vigiar, porque o mal não dorme. Paulo diz que nós temos que nos revestir de toda a armadura de Deus para que possamos resistir o dia mau. E o dia mau vem. Ele veio para Jó. Jó disse: o que eu mais temia me sobreveio. Ele chegou para Jesus lá no Getsêmani, em Lucas capítulo 22, quando Jesus disse para aqueles que foram prendê-lo no Getsêmani: agora é a vossa hora e a hora do poder das trevas. Então o dia mau vem para todos. Chegou para os grandes homens piedosos, para as grandes mulheres piedosas das Escrituras e também da história da igreja. Então a primeira razão por que devemos vigiar, porque o mal não dorme. O mal é perseverante e nós precisamos estar atentos todos os momentos. Segunda razão por que devemos vigiar, por causa da carne. Mateus 26, versículo 41, está escrito: vigiai e orai, porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Quando Jesus disse isso, é porque a carne não tem força para resistir às paixões.
Interessante que o pastor Gesiel Gomes, há muitos anos, numa escola bíblica de obreiros e líderes, na sede do Belenzinho, em São Paulo, onde o presidente é o nosso pastor José Wellington Bezerra da Costa, e há muitos anos mesmo, nessa escola bíblica de obreiros, Gesiel Gomes disse algo que me chamou a atenção e eu nunca mais esqueci. Por que Jesus disse que devemos orar e vigiar? Que devemos vigiar e orar? Por que a oração e a vigilância precisam caminhar juntas? Ele disse que todo aquele que vigia e não ora, ele perde o poder da batalha, porque a batalha ganha com oração. Mas todo aquele que ora muito, mas não vigia, acaba perdendo a guerra com os joelhos dobrados, sem perceber. Então é por isso que nós devemos vigiar e orar e vigiar. A terceira razão por que devemos vigiar está em Mateus capítulo 25, versículo 13, quando Jesus Cristo disse: vigiai e orai, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então a primeira razão abaixo dos céus, que não há tempo abaixo dos céus, é para vigiarmos. A segunda razão, que não há tempo abaixo do céu, é para examinarmos, lermos, meditarmos nas Escrituras Sagradas, nos oráculos de Deus, nos seus mandamentos, nas suas leis, nas suas ordenanças. Salmo 1, versículo 2, Davi disse: na tua lei eu medito de dia e de noite. Não é de vez em quando, nem de ano em ano, mas é de dia e de noite. Apesar que o que Davi disse, ele simplesmente lembrou do que estava escrito lá em Josué. Porque em Josué quem disse foi o próprio Deus. Quando Moisés partiu, Deus disse a Josué que Moisés estava morto e que era para Josué conduzir o povo à terra prometida. E Deus disse para Josué no capítulo 1 do livro de Josué, versículo 8: não aparte da tua boca o livro desta lei, medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Então prudentemente te conduzirás e fará prosperar o teu caminho, e eu serei contigo por onde quer que tu andares. Então não há tempo para examinarmos as Escrituras. A terceira razão que não há tempo abaixo dos céus é para pregar o Evangelho. 2 Timóteo 4,2, a última carta que Paulo escreveu antes de ser martirizado por ordem de Nero. Ele disse ao seu filho Timóteo: pregues tu a palavra a tempo e fora de tempo. Então não há tempo para pregarmos o Evangelho. Atos capítulo 17, versículo 30, quando Paulo entra no Areópago, em Atenas, capital da Grécia, ele diz a todos os filósofos: mas Deus, não levando em conta os tempos da ignorância, ele anuncia agora. Olha a expressão de Paulo: ele anuncia agora. Ele não disse amanhã, depois de amanhã, daqui a uma semana, um mês, um ano, daqui a uma década, uma geração, daqui a um século. Mas ele anuncia agora a todos os homens. Olha que coisa linda, sem distinção de raças, tribos, línguas e nações. E em todos os lugares, não importa, pode ser uma alma que esteja nos confins do Alasca. Se ela não for cristã, ali tem um campo missionário. Que esses homens se arrependam. Agora a pergunta é essa: como é que Deus anunciará agora, se eu não for agora, se nós não formos agora? Porque o povo que Deus escolheu para ser zeloso, especial de boas obras, para levar as boas obras ao mundo, o seu Evangelho, é a igreja lavada e remida pelo sangue do seu Filho Jesus Cristo. Então não há tempo para se pregar o Evangelho. A quarta coisa que não há tempo abaixo dos céus é para orar. 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Efésios capítulo 6, versículo 18, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança por todos os santos. Colossenses 4,2, perseverai em oração. Lucas 18,1, na parábola do juiz iníquo, Jesus disse, citou-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Então não há tempo para orar. Aprendi com meu amigo pastor Marco César 3 coisas importantes. Eu ainda era solteiro na época que eu ouvi pregando esta mensagem sobre a oração. Esse próximo mês completarei 26 anos de casado.
mas nunca mais esqueci o que ele ensinou. Devemos orar quando temos vontade. Segundo, orar quando não temos vontade. Terceiro, orar até que a vontade chega. Mas nós devemos orar. Quando Billy Graham foi visitar Paul Yang-Cho há muitos anos, na Coreia do Sul, na Igreja do Evangelho Pleno, ele perguntou a Paul Yang-Cho: se Deus te recolher hoje, qual é a mensagem que o Senhor deixa para a Igreja de Deus na Terra? Paul Yang-Cho disse: eu deixo somente 3. Qual é a primeira? Que a igreja ore. Qual é a segunda? Que a igreja ore. Qual é a terceira? Que a igreja ore. O inferno não teme teólogos, o inferno não teme diplomas, o inferno não teme conhecimento, o inferno não teme apologia, o inferno não teme status, não teme posição. O inferno teme aqueles que andam de joelhos, aqueles que vivem em constante oração, buscando de Deus o seu poder, buscando de Deus a sua unção, buscando de Deus a sua virtude, buscando de Deus a sua graça. Por isso que Jesus Cristo disse: permaneça em Jerusalém, porque descerá sobre vós a virtude do Espírito Santo, para me serem testemunhas em Jerusalém, Judéia e Samaria e até os confins da terra. Não se ausente de Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Porque em Mateus capítulo 10, versículo 1, ele chamou os 12, impondo as mãos sobre eles, deu-lhes poder para expulsarem os espíritos imundos, para curarem todo tipo de enfermidade, limpar os leprosos, levantar os paralíticos, curar os cegos, os surdos e os mudos e anunciar o ano aceitável do Senhor. É para ser cheio do Espírito Santo. Eclesiastes 9, versículo 8. Em todo tempo. Isso é categórico, está claro. Em todo tempo sejam alvos os teus vestidos e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça, a unção sobre a tua cabeça. Há quantas pessoas que ficam ansiosas, inquietas, que não vem a hora de chegar a congressos, ou às vezes até ir mesmo lá para Camboriú. Eu louvo a Deus por aquele trabalho, mas à luz das Escrituras, não precisamos de congresso para sermos cheios. Pessoas que ficam ansiosas, aguardando congressos, igrejas de fora, pregadores de fora, cantores de fora, aglomerações, ajuntamentos, 3, 4, 5 dias, uma semana, para poder ver se sentem a presença do Espírito Santo, para ver se conseguem ser cheios do Espírito Santo. A ordem de Jesus em Mateus capítulo 6, versículo 6, quando tu orares, entra no teu quarto, e teu Pai que te vê em secreto te dará recompensa. Então não há tempo para sermos cheios do Espírito Santo. Na África, pessoas são cheias do Espírito Santo debaixo de uma árvore, com os joelhos no chão. As igrejas que estão ainda em países comunistas, quantas igrejas que eram conhecidas e são conhecidas como igrejas subterrâneas, pessoas que adoravam a Deus e cultuavam a Deus nos pântanos, nas matas, nas madrugadas, igrejas subterrâneas porque não tem liberdade religiosa para poder estar dentro de um templo com as portas abertas como nós temos aqui no Brasil. Mas o que importava era o desejo do coração de cada um deles. E pessoas que foram martirizadas, torturadas, mortas, mas elas estavam tão cheias do Espírito Santo que não negavam o nome de Jesus Cristo, não negavam ao Senhor ao qual eles serviam, mas foram fiéis até a morte, porque criam na promessa de Apocalipse 2:10, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. E Mateus 24, aquele que perseverar até o fim será salvo. Espero que você pense sobre essa pequena reflexão. Está na hora de nós pararmos de falar muito, falar menos, frear nossa língua, fechar nossa boca, refletir mais e buscarmos mais a Deus. Vamos vigiar. Vamos vigiar. E repito, porque o mal não dorme, porque a carne é fraca, porque não sabemos a hora em que o Filho do Homem há de vir. Segunda razão, que não há tempo abaixo do céu para examinarmos as Escrituras, na tua lei eu medito de dia e de noite.
Terceira razão, não há tempo para pregar. 2 Timóteo 4,2, pregues tua palavra a tempo e fora de tempo. Quarta razão, não há tempo para orar. 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. E a quinta razão, não há tempo para ser cheio do Espírito Santo. Eclesiastes 9,8, em todo tempo sejam alvos teus vestidos e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.